Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje com uma pessoa muito especial, um artista especial, um convidado de primeira aqui com a gente, não que os outros não sejam, mas esse é muito de primeira também, né, brasileiro? O Augusto Maciel, que é um agitador cultural, um diretor de teatro, um autor e muitas outras coisas dentro da arte, né, Maciel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. E obrigado pelo especial, viu? A gente é tudo igual, não tem muita especialidade, não. Que bom, né? Maciel, então, como a gente está aqui nesse nosso bate-papo artístico-cultural, né? Conta pra gente aí, pro pessoal conhecer um pouco do seu trabalho, como que você começou, como que foi o teatro na sua vida, se foi no teatro mesmo, sei lá, se foi na música, se foi no desenho, onde foi que você começou com a arte? Foi no teatro mesmo. No final de 58, começo de 60, tinha um grupo de teatro em Santo André, aliás, é o único, Escasa, que era dirigido pelo senhor Antônio Chiarelli, que foi o iniciador do teatro em Santo André. E através de amigos conheci ele, fui lá, ele me falou, quer fazer uma peça, Marcelo? Eu falei, nunca fiz, vamos experimentar. E a primeira peça foi Paixão de Cristo. Muita gente começa com Paixão de Cristo, né? Muitos começam e acabam ali, mas eu peguei gosto pela coisa e fui indo. Depois do Escasa, o Teatro de Santo André estava praticamente reiniciando. Como eu até comentei com você, o nosso teatro antigamente era na Escola Júlio de Mesquita, certo. Que era a única escola que tinha um palco, e era o teatro da cidade naquela época. E ali vinha o que a gente fazia, produção cultural de teatro, era tudo ali. E comecei ali com eles. E dali tomei gosto pela coisa e fui caminhando. Aí foi que apareceu como a gente não tinha teatro, o senhor Antônio Chiarelli se esforçou muito para fazer um teatro para a gente na cidade. Certo. Foi quando fundou o Teatro do Alumínio, que teve uns bons anos e ali toda a produção teatral vinha para lá. Veio grandes espetáculos de revista, Fernanda Montenegro que teve lá, Maria de la Costa, o que tinha aparecia lá. Uhum. E foi uma boa época que a gente começou ali. E daí por diante eu tomei gosto pela coisa. Fui participando de alguns espetáculos como ator, até acabei no 1º de maio, fazendo teatro no 1º de maio também. Dali fiz teatro na Pirelli, fiz aulas em escolas de teatro, nas EMEIs. E aí nesse início você era jovenzão? Sim, eu estava começando, né? E fui embrenhando, e como tinha pouca gente que fazia, e eu fui me metendo, fui fazendo e dando certo. Felizmente fiz muita coisa em teatro, sabe? Mas o meu começo foi na Escasa. Da Escasa passei depois para o grupo da cidade, que era dirigido pelo Antônio Petrin, e continuamos fazendo coisas. E dali vem uma história grande que eu tenho na cultura de Santo André, fora teatro, na música, na dança. Isso aqui a gente vai conversando e eu vou colocando essas coisas de acordo com as épocas, né? Porque eu fui programador do Teatro Municipal de Santo André também, trazia espetáculos, você lembra? Lembro. Entende? A gente tinha uma agitação cultural, realmente. A gente tinha o ano todo de agenda de cultura. Uhum. Infelizmente, não é falar mal não, mas hoje em dia a gente não vê mais nada, né? É o que a gente estava conversando em off, né? As coisas parecem que vão murchando, né? Mas eu não sei se é falta de gente, se é falta de oportunidade, se é a internet que interveio nisso também. Mas não é porque é falta de gente mesmo, né? Que queira iniciar. Porque você vê, na minha época, eu participei eu ajudei a fazer Festival de Teatro Adulto, Festival de Teatro Infantil,
mostra de peças curtas, festival de dança, festival de piano. Tudo isso a gente tinha o ano inteiro preenchido com esses movimentos culturais. Infelizmente, hoje em dia você não vê mais nada. Uma coisa pipoca aqui, mínimo, outra ali. Grupos de teatro em Santo André, nós tivemos 22 grupos. Hoje em dia, que eu conheço é o meu. Lá, eu Regina Passe em São Bernardo. E não me lembro de outro grupo que atue mesmo com frequência, que tenha uma agenda de espetáculo. Então, a gente vê que a coisa teve um determinado ponto, parou tudo. Diminuiu tudo. Olha, nossos festivais de música, gente, era 300, 400 inscrições para tirar 30. A gente fazia uma seleção, acho que você até teve a oportunidade de participar, né? Também. Olha, movimentava a cidade toda. Sim. E para tudo isso, eu passei para a prefeitura com lei. Festival de teatro tem lei, festival de música, tudo tem lei. Mas ninguém faz mais nada. Tá tudo Mas você lá sabe parado. que eu vejo hoje que eu acho que até tem uns grupos de teatro ainda, não talvez como era antes, mas tem. Só que também o pessoal não tem tanta divulgação, né? Porque a gente estava conversando também sobre isso, né? Entendo. Eu não sei se é falta também de oportunidade. Teve uma época que você não tinha teatro para apresentar. Nós, em Santo André, agora que reinaugurou o Teatro Conchita. O Teatro Municipal está parado até hoje. Você acha que é possível isso? Não é que o Municipal está parado ainda? Parado, acho que já faz 4 ou 5 anos que está parado. É o único teatro da cidade. Você pode dizer que é o único teatro parado, 5 anos. O Conchita também estava parado, foi reiniciado agora. Mas até agora também não vi nenhuma programação de teatro lá, não sei nem se está tendo. Foi feito o Carlos Gomes, que é um reformado do Carlos Gomes, que foi uma reforma que para nós, atores de teatro, não deu em nada, porque não é um teatro. É uma sala, um espaço até bom, mas para show de rock, para exposições, para outras coisas, mas para teatro não. Não tem um palco, não tem nada. Então, praticamente, nós estamos sem teatro. Está o Conchita agora lá na Santa Terezinha. Então, você vê que falta. Mas São Bernardo também parou uns tempos, né? Ficou Elis Regina parado, ficou o Teatro Cacilda Becker parado. Parece que a turma não liga muito para a cultura, né? É uma coisa meio triste, porque pelo que a gente já fez, que a gente já teve na cidade, você vê que só isso que eu falei, esse corria, passava o ano. Todo mês tinha alguma coisa. Era uma programação extensa, né? Agora você não vê mais nada. Você não vê, infelizmente, você não vê. Culturalmente, a gente não vê nada. Nem teatro, espetáculo de teatro veio mais para a cidade. Não sei, se bem que não tinha teatro, né? Para que pudesse receber um espetáculo de nível. Não tinha. Tinha o municipal, que depois que ele parou, sabe? São Bernardo aqui eles têm feito muita coisa no Teatro Lauro Gomes. O Lauro Gomes hoje, tem vindo uma programação lá. Mas também praticamente o Elis um pouco, mas está mais... É menos divulgado, talvez. É um pouco fora do centro também, né? Mas pelo menos não tem, né? Aqui o resto você não vê mais nada. Eu não sei como deixamos acontecer isso na cultura. Eu não sei explicar. Sei da minha época que a gente fazia. Fazia mesmo. Agora estamos aí, nesse marasmo. E voltando ao teatro, o meu grupo tem mais de 50 anos, mas nós atualizamos ele oficialmente em 74. Quer dizer que já vai fazer 50 anos agora no ano que vem. Mas já fez, porque a gente, antes de legalizar o grupo, a gente já fazia teatro. A gente já tinha feito peças. Depois a gente não, tem que legalizar, porque se você vai pedir um teatro, ou se você quiser pedir alguma verba, você tem que ter a documentação. Desculpe. E foi aí que a gente legalizou o grupo em 74. E de 74 para cá, a gente não parou. Nós paramos de fazer teatro, assim, como sem folga, até começar o Covid aí. Quando começou o Covid, eu já estava com
programação do Teatro Santos Dumont, São Caetano. São Caetano. A gente ia indo para lá, quando me deram um telefonema que estava tudo cancelado por causa do Covid. De lá para cá parou tudo, né? Então agora... E como que chama o grupo mesmo, o seu grupo? Teco, Grupo Teatro Teco. Comunicação. Hum. E a gente fez muitos trabalhos de teatro. Eu em festivais, eu sem querer me vangloriar, mas eu tenho mais de 120 troféus de ator, direção, de montagem, de figurino. Tudo. Só isso? Só isso. Brasileiro, só Tem isso. mais de 120. Até eu trouxe aqui, qualquer coisa eu posso te mostrar. Todas as peças eu tenho registrado aqui e as premiações que nós tivemos. Todas. Tem mais de 120 troféus. Então, é um grupo que atuou. Tivemos uma época infantil. Então, nossa, acho que nós fizemos teatro infantil. Todas as nossas peças eram premiadas ou aqui ou fora. Participamos de festival em todo o estado, praticamente, em diversas cidades do interior de São Paulo. E quando você começou lá, nos anos 60, né? Comecinho dos anos 60, fim dos anos 50, você atuando, né? Começou atuando. Quando que começou a coisa de você ser o autor mesmo, assim, que você... Olha, quando nós fizemos o Evangelho segundo Zé Bedeu, no Municipal, que foi a direção do Silnei Siqueira, o Fagundes trabalhava. O Fagundes e uma porção de gente que daquela época ficaram famosos, né? Como ficou o Fagundes. E eu tinha mania de me meter, dar palpite. Entendi. Sabe? Eu já estava em mim aquela coisa de ver, opinar. Aí um dia tava o Fagundes fazendo uma cena e eu falei para o Silnei, e se o Fagundes fizesse? Olha, a minha era metido. Aí o Fagundes virou e falou para mim, Marcial, por que você, em vez de trabalhar, você não vai dirigir? Sabe, na hora eu não liguei. Mas depois fiquei pensando, olha... Aí me veio na cabeça começar a dirigir. E como não tinha ninguém naquela época, como já falei, a primeira peça que eu dirigi foi no 1º de maio. Tá. Que eu fui diretor social lá também. Então você vê como eu fui metido em tudo quanto é área, viu? E ali nós montei uma Antígone, montei aquela peça Hoje, gente, estou com a cabeça, viu? Foi a primeira. Não é o Calígula, não é? Que você falou, não, Calígula foi depois. Fizemos aquela Arena Conta Zumbi, que nós fizemos, olha, fomos para Campinas, fizemos um sucesso com essa peça. E eu já falei, bom, então tá legal, tá dando certo. E aí fiz mais uma lá no 1º de maio, que foi uma peça que entrava até Hoje a Banda Não Sai. E eu comecei, e peguei gosto pela coisa. Aí trabalhei esporadicamente, trabalhei lá no grupo do Panelinha, e trabalhei nessas peças que eu te falei aqui, né? Quer ver que eu nem me lembro direito. Trabalhei no Paixão de Cristo com Antônio Petrin, Cidade Assassinada, foi a inauguração do Teatro Conchita de Moraes, direção do Antônio Petrin, A Guerra do Cansa-Cavalo, direção do Celso Nunes, O Evangelho segundo Zebedeu, direção do Silnei Siqueira. E fui assistente de direção do Mirandolina, que foi dirigida pelo Emílio de Biasi, que também foi uma montagem de Santo André. Porque naquela época a gente tinha grandes espetáculos, como até conversei em off com você. Nós tínhamos um diretor de cultura, o Dr. Miller Paiva, que era uma pessoa cultura, como é que fala? Que ele adorava cultura, ele era um cara que tinha cultura, para ele era tudo. E dele saiu lá grandes espetáculos que foi estreado e montado em Santo André, espetáculo profissional, como foi o Coriolano, que foi com Paulo Altran e a Henriette Morinot, que é uma grande atriz francesa. Saiu com o espetáculo da Bibi Ferreira, como é que chama? Falei, O Homem de la Mancha. Nossa, musical maravilhoso. Foi feito um do Shakespeare também. Como é que chama?
Eu até comentei com você agora. Você falou o nome e eu também esqueci. A gente vai esquecendo, Vai esquecendo tanta coisa que você vai esquecendo. Até eu trouxe umas colinhas aqui para ver se falava alguma coisa, mas sempre escapa. Uhum. Mas foram grandes montagens. Então você vê que o teatro tinha uma vivência em Santo André. Sim, sabe? Sim. Era muito apoiado pela prefeitura daquela época, era o Dr. Brandão e o Dr. Milho de Paiva na Secretaria de Cultura. O movimento cultural era tremendo, sabe? Em tudo. Artes, música, dança, como é que chama? Exposições de quadros, como é que é o nome disso? Tinha o que? Artes plásticas? Artes plásticas. Tudo. Tinha um movimento, né? Uhum. Que isso eu sinto falta. Tá. Porque eu vivi essas coisas. Tem gente que não viveu, nem sabe o que era, né? O que era? Olha, a gente fazia peça curta no mês inteiro, naquele Teatro Conchita lotado. Peça de no máximo 10 minutos, saía uma, entrava outra. Era um mês que você ficava... Tinha programa. Tinha efervescência, né? Tinha efervescência. Infelizmente, a gente não vê mais isso hoje. Você sabe que o brasileiro também é um pouco desse tempo. Por falar nisso, pessoal, eu esqueci de falar hoje quem está no som, no áudio, no vídeo, sei lá mais o quê. Né, brasileiro? Som, vídeo, áudio. Som e áudio é a mesma coisa, mas a gente fala que é uma coisa a mais. Para preencher. Tá aí o Brasilino hoje com a gente aqui no som, né? E a gente às vezes comenta isso, Marcel, eu e ele, que no tempo que a gente também fazia as coisas aqui, né, nos anos 80, mesmo eu comecei lá nos anos 70, molequinho e tal, era assim, uma coisa que você, como você tá falando, aquela efervescência, você cruzava com um com o outro, você... E era gostoso, né? Tinha uma vivência cultural. A região respirava arte. Era todo, porque a gente fazia um festival lá em Santo André, de repente São Bernardo fazia, São Caetano fazia. Outra coisa que eu sinto muita falta foi escola de samba, que eu desfile de carnaval. Eu participei do cara até o prefeito acabar com o carnaval. Sim. No ABC todo, né? Sim, Que eu acho isso aí Tem gente que não gosta, tudo bem, mas eu acho que culturalmente falando, o carnaval é importante para a cidade. Turisticamente claro. Também. Comercialmente. Na nossa época de carnaval era danado de bom. Desde o tempo do cara e Panelinha, que os dois era rancho, não era nem escola de samba, era uma disputa. E era uma efervescência aquilo. Eu não sei porque acabaram até com o carnaval. É verdade. Depois fica essa desculpa de que carnaval gasta, não sei. Eles dão uma ninharia para as escolas de samba, de ajuda. Se eles se comprometessem só com a estrutura do carnaval, acho que as escolas faziam carnaval sem verba. Uhum. Porque durante todo eles fazem a gente fazia, porque eu era diretor do Cara Clube também, faz festa, faz show, faz baile para arrecadar dinheiro para o carnaval. E que já era outro ponto de cultura, outro ponto de diversão, né? Simplesmente pararam com essa desculpa de carnaval, gasta. Nossa, eles gastam muito mais com besteira. Uhum. Não é o dinheiro do carnaval que vai fazer falta. Que, aliás, eles têm a obrigação de fazer carnaval e dar assistência à saúde, cultura e tem dinheiro para tudo. Sim. Mas não, carnaval não é importante. Paciência. A gente até recebeu aqui a Zélia, que é aqui de São Bernardo, porta-bandeira, né, das escolas, tudo que fazia junto com o mestre André. Ela também comentou que é uma tristeza, né, você ver a cultura e, no caso, você deixar a história ir morrendo, né? Claro, porque o carnaval também é cultura, gente. Claro. E é uma coisa que chama o público, você deixa o público, às vezes tem gente que nem vai viajar para participar do carnaval, para assistir ou para participar. Sim, e o próprio pessoal que também trabalha, né? Trabalha, fazendo né? as roupas, já tem. tudo isso, mas né? eu acho um pouco também que é a falta um pouco de organização das próprias escolas, viu? Porque eu acho que eles deviam, como tem bastante gente, interesse, cada comunidade tem gente que gosta de carnaval. Uhum. Deviam forçar a barra com essa turma aí. O político só tem medo de voto. Sim. Só respeita voto.
Então, façam um acordo com todas as escolas e trabalhem para ajudar a eleger um prefeito que se comprometa em fazer carnaval. Uhum. Sabe? Na minha época, eu já estava fazendo isso. Sabe? Falta isso que eu digo, falta gente, reúne essas pessoas das escolas. Não, vamos aqui, tem 50 dessas escolas, 100, 200, 300, vai dar aqui mais de 1.500 pessoas para trabalhar, para ajudar, sabe? E para forçar, quem é o seu prefeito? Primeira coisa, você vai fazer carnaval na cidade? Então vamos trabalhar para o senhor. Sim. Sabe? Porque aqui as coisas só funcionam assim. É verdade. Você até disse que ia falar sobre, acho que a orquestra, né, que você falou. A orquestra. Não, a orquestra é um fato pitoresco até, viu? Sabe que a gente que viveu muito tempo na cultura, você sabe de muitas coisas, que você ouviu ou participou. No meu caso, por exemplo, eu estava um certo dia lendo no diário que quando foi montada a Orquestra Sinfônica de Santo André, teve um concurso para achar o maestro, para eleger o maestro da escola. Eu li aquilo e falei, meu Jesus, onde é que esse cara achou que teve concurso para achar o maestro? Felizmente, naquela época, eu trabalhava na prefeitura e que era a época que tinha cultura. Um dia o secretário de cultura, o doutor Durval Daniel, falou, Marcia, vem cá. O doutor Brandão quer fazer uma orquestra sinfônica. Eu falei, legal, doutor. Então você fica na tua responsabilidade achar um maestro. Eu falei, como é que eu vou achar um maestro? Os caras falam que teve concurso, se nem maestro, foi dificuldade se achar um maestro. E ele falava que teve um concurso. Eu falei, o que é isso, gente? Que concurso é esse que eu não estou sabendo? Nada. Aí eu liguei para 2 maestros de São Paulo, famosos na época. Eu não vou lembrar o nome deles, viu? Mas 2 famosos, um que está até hoje fazendo programa de música clássica na cultura. Como é que ele chama? É famoso. Eu sei que eu liguei para um e ele falou, eu não posso, eu estou na Orquestra Sinfônica Jovem de São Paulo, estou nessa festa na Orquestra de Ribeirão Preto, você liga para o fulano. Eu liguei para o outro, também não podia, que estava dirigindo a Orquestra de Campinas e não sei aonde, e aí ele me indicou, ele falou, tem um maestro jovem aí em Santo André, que é da Fundação das Artes, que é o Flávio Florence. Sim. Eu aí fui e falei, quem sabe, foi uma luz que saiu, né? Aí eu me deu o telefone da casa dele. Eu liguei para a casa dele, falei com o pai dele, que ele nem estava. Aí eu falei, se eu faço, pede para ele ligar para a prefeitura. Aí ele ligou. Também ele estava iniciando a carreira como maestro. Aí veio para São Paulo, Santo André, aí começou a fundação da escola, a Orquestra Sinfônica. A gente sabe, não teve concurso não. Eu falei, meu Deus, foi uma luta para você achar um maestro naquela época. Agora tem um concurso para um. Então eu falei, puxa vida, essas coisas é engraçado. E assim tem tantos fatos que você lê às vezes e que não foi nada daquilo, mas a pessoa, eu acho que ouve contar, ouve falar, a coisa começa de um jeito e acaba de outro, né? Às vezes a pessoa nem verifica, né? Não vai. Mas não foi. Então foi isso que eu achei até engraçado. Da época da orquestra. Então, voltando ao meu grupo de teatro, gente, eu fiz muita peça, sabe? Fiz muito teatro. Fiz teatro em São Paulo, fiz teatro em escola, fiz teatro Só não fiz teatro de rua. Porque o resto, acho que de teatro eu participei de tudo, sabe? E dessas peças todas que você fez, assim, que você também foi autor e também participou de outros autores, tem algum, assim, que você... É lógico que a gente gosta de tudo, né, assim, normalmente, né? Mas tem alguma que você fala, nossa, essa até gostaria de fazer de novo hoje? Tem alguma assim? Olha, teve uma que na época que eu fiz, nem você ouvia falar de teatro musical de Hollywood lá. Que hoje é da e eu fiz o Calígula. Fiz um musical do Calígula, com música do João Correia, letra minha. Olha, foi modéstia à parte, viu? Foi um espetáculo que até hoje eu falo, meu Deus, se eu montasse esse espetáculo era sucesso de novo. Saiu um perfeito, musical, com os atores. Fiz muito. E outra coisa que como texto meu,
Uma das que eu gosto muito foi Maria Quitéria, que eu escrevi Maria Quitéria, que a Lila foi a atriz, que foi a Maria Quitéria. Fiz um Antígone também, que foi um sucesso que a Lila fazia Antígone, porque a Lila é uma grande atriz, e principalmente atriz de dramática. Ela fazia qualquer coisa, mas dramática ela era um porrete mesmo, viu? Inclusive a Lília é a responsável, né? Eu quero até agradecer a indicação da Lila, que me indicou para participar desse podcast aqui, podcast com vocês, que é uma grande amiga e uma grande atriz, viu? Se você não olha, infelizmente ela está aposentada, mas ela é uma senhora atriz. Então, ganhar o Lei Antigo, onde ela ia, ela era premiada como melhor atriz. Poxa. Então, dos meus textos que eu escrevi, eu fiz Marginália, fiz Agnus Gay, que foi também um tremendo sucesso, graças a Deus. Fiz Maria Quitéria e Camisa de Força. Esses 4 que eu escrevi, eu montei. Só tem um texto que eu escrevi que eu não montei, que chama Um Dia de Chuva. Tá. Esse eu não montei, mas os outros 4 eu montei e, felizmente, foram premiados com o melhor texto em Campinas, Santo André, outro foi em São Bernardo, sabe? Então, também fiz esses 5 textos e parei também de escrever. Agora, montagem fiz muitas, bastante. Infantil, que você falou bastante. Nossa, infantil, né? Então, velho, a gente ganhava o festival todo ano em Santo André. Eita. Todo ano o festival. E fiz muita peça infantil em escolas também, a gente fazia. Porque tem gente que fazia uma peça infantil, ficava 3, 4, 5 anos rodando com aquela peça. A gente fazia uma peça por ano. Porque a gente tinha já tinha uma freguesia de escola, você pode falar que era isso, que era a peça nossa, ele direto você já entrava lá. Deixava as escolas, a diretora já conhecia o nosso trabalho, conhecia a peça. Então, terminava um ano, começava outra para o próximo ano. E olha, dava. Se eu falar que ganhei algum dinheiro, foi com teatro infantil. Porque com teatro adulto, você mal paga as produções que você faz, né? Porque eu nunca peguei verba de ninguém. Aliás, para não falar... Não faltar com a verdade, eu peguei uma vez uma peça que a FEANTA deu, que é a época que o José Armando era presidente. O único tempo que eu peguei uma verba da prefeitura para montar um espetáculo. O resto foi tudo com sacrifício nosso e ajuda de comércio, e a gente ia rodando. E sempre não paramos por falta disso, não. Porque tem muita gente que pega essas verbas que dão no estado, prefeitura, e fazem qualquer coisa pela verba, né? Mesmo em teatro profissional. Sim. Pega a verba, faz um espetáculozinho, faz os 10, 12 espetáculos que a lei exige, já vai pegar a verba para fazer outro. E vive de verba. E a gente fazia teatro porque gostava de teatro mesmo, né? Tivemos grandes atores, passaram por nós, gente que estão hoje na televisão, tem teatro, sabe, que trabalhou com a gente tem pelo menos essa satisfação de ver, né? De ver, né? Que tem gente que saiu da gente e está lá trabalhando. Então, desde o seu começo lá, jovem, lá que você começou como é que chama? Casa, né? Que você falou? As Casas. Sociedade de Cultura Artística de Santo André. Passou muita gente que você viu, conheceu e conhece que ainda estão por aí. Tudo, né? Muita gente que começou comigo. Silvia Borges foi prêmio ESSO de teatro, começou a fazer teatro comigo. Você lá. O José Henrique Tabaté, está até hoje fazendo teatro. O César, o Oswaldo Gonçalves, então toda gente que está fazendo teatro em São Paulo até hoje. Então, tem o César, né? O César é um dos maiores dubladores. Começou a fazer teatro comigo, também um senhor ator, muito bom ator. Então, tudo caminhando. Mesmo na música do funk, tem gente até na Inglaterra tocando lá. Que saiu do festival. Do festival. Saiu o Russo, o Kleber Albuquerque, aquele outro que faleceu num acidente. Também já estava famoso quando ele saiu, que participou do nosso festival. Então teve muita gente. Muita gente. João Correia, que é um grande músico, arranjador e compositor também. Sempre esteve com a gente, fazendo peça infantil com a gente, fazendo as gravações.
um estúdio da casa, na casa dele tinha um estúdio, então lá se fazia de tudo, né? Era meio rudimentar, mas saía a coisa. Então eu participei muito de muita coisa. Muita assim. coisa, né? E tem alguma coisa que você não fez que você gostaria de ter feito? Que assim, você falou, puxa, eu queria Em tanto teatro? teatro ou mesmo música, ou da arte, assim, em geral, assim. Não, olha, em teatro eu tive uma frustração, sabe? Que eu estava com tudo pronto para fazer. A única peça que eu paguei direito autoral, antecipado, porque eles não davam, foi A Gota d'Água. Hum, Então já estava perto, já tinha começado o ensaio, tudo, e tava um elenco bom, Nina Neri, que foi uma atriz profissional, trabalhava comigo, ganhou um prêmio comigo em Vereda da Salvação também. certo. Tava quase tudo pronto. E eu tinha um negrão que, olha, que você vê como é que é as coisas, que ele fazia o cacetão de um personagem da peça. Uhum. E ele era a figura mesmo, que precisava. Eu já estava com todo o elenco pronto. Paguei o direito autoral naquela peça. Aí ele teve que mudar para Bahia. Gente, ele não era o papel principal da peça, não. Ele era um bom papel, porque tem um cara, sabe quando é aquele cara que tem que ser ele? Sim. E ele foi embora para Bahia. E eu comecei a procurar outro cacetão. E até hoje não achei. Mas ele era muito bom, sabe? Quando você fica com aquilo na cabeça. Olha, e aí essa foi uma grande frustração minha. O resto, o que eu quis fazer, eu fiz. Entendeu? Sabe, fiz cinema, fiz televisão, não fiz porque também não quis. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse enveredado para fazer teatro em São Paulo, essas coisas, eu estaria na Globo hoje em dia, com tranquilidade. Sim. Mas não é, o que eu fiz foi... Eu sempre quis fazer as coisas. E outra coisa que eu não tinha sabe, que eu não tinha paciência. Eu gostei de montar espetáculo. Eu fiz teatro como ator, gente, para mim era um castigo. Todo fim de semana você estar lá no teatro, sabe? Eu gosto de fazer. Depois que fez aquilo, eu já quero começar a pensar em outra coisa. Não tinha esse profissionalismo de estar lá toda quinta, porque antigamente o teatro era de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sim. Depois que passou para o final, agora que é tudo sexta, sábado e domingo. Antigamente era a semana inteira, você só tinha segunda e terça de folga. Então eu falei, não, prefiro continuar montando coisas, porque eu montava, acabava uma, começava a outra e... Então a montagem realmente, a direção, né, tudo você se achou aí no Achei, teatro, eu né? gostava. Por modéstia à parte, mas diretor de ator, ator trabalhava comigo, aprendi a fazer teatro, viu? Tanto é que o pessoal que tem diretora de dublagem hoje que começou a fazer teatro comigo, o César Marchetti, um grande professor, fazia um puta de um ator também. Começou a fazer dublagem, sabe? Ele falou, mas assim, até hoje eu lembro do que você me falava. Ele é super elogiado no que ele faz, o trabalho dele, sabe? Porque trabalhar com ator é outra coisa, viu? Se eu vejo diretores que estão fazendo, coitado, dá até dó, tá no palco fazendo o que ele pode, porque às vezes você pega, você tem que ensinar a pessoa, até falar, né? Principalmente quando você está começando, a pessoa não tem muita tarimba. E eu sempre tive esse prazer de trabalhar ator mesmo, por isso que eu sempre gostei de espetáculos assim, com desafio mesmo, como era Antígone, Gota d'Água, A Vereda da Salvação, Gimba, tudo espetáculo de grandes atores. Sim. Sabe? E eu sempre gostei disso mesmo. Por isso que eu me achei na direção. E você tinha me falado em off também que acho que foi em 71, né, que você participou da peça que inaugurou lá o Municipal de Santo André, foi isso? Isso, foi com a peça A Guerra do Cansa-Cavalo. Foi direção do Celso Nunes. Então essa você estreou lá, né? Estreiei lá no Municipal. com um ator profissional também, porque ali já era profissional. Depois veio o Evangelho segundo Zé Bedeu, veio outros espetáculos que eles montaram, o Jorge Dandan,
Mirandolina, tudo foi feito Foi nessa tudo. época lá de Santo André. E esse pessoal, assim, de uma forma geral, desses que estão, né, por aí, ainda você tem contato ainda com o pessoal, assim? Tenho, Desse pessoal que trabalhou com tenho, você? alguns tenho, porque depois você vai raliando, uns foram para o Rio, Uhum. outros continuam em São Paulo. E tem aquela turma que realmente começou com a gente, Antônio Petrin, a Sônia Guedes, que faleceu recentemente, faz um ano atrás. O pessoal que trabalhamos junto na Guerra do Canso a Cavalo, que todos fizeram, seguiram a carreira e fizeram grandes espetáculos, televisão, novela. Tem aquele contato assim ainda, vejo de vez em quando, até vezes alguns que trabalharam comigo e outros que eu conheci no meio, né? Uhum. Mas depois a coisa também você vai diminuindo os Diminuindo, né? contatos, né? É Você vê, verdade. eu agora fui no aniversário da Inajá Bevilacqua, que trabalhou com a gente em teatro também, era muito grande incentivadora de teatro, trabalhou muitos anos na cultura em Santo André. E essa aqueles Antônio Petrin, a Rosália Petrin, que também fez teatro com a gente, o Taubaté, que faz até hoje, e outros que estão lá fazendo isso, fazendo aquilo, Mas estão por aí, né? estão por aí, estão caminhando. Marcial, hoje você está escrevendo ou pensa em escrever alguma coisa Não, eu diferente ou não? parei. Você parou Eu já assim de pensei em fazer outra vez uma peça, mas você sabe, chamava Condomínio, já tinha até nome na peça. condomínio? Condomínio, ia ser uma comédia, mas eu, sabe, aí entrou essa tranqueira da Covid, parou tudo. Eu estou agora dirigindo um espetáculo com duas mulheres que chama Quarta-feira lá em Casa Sem Falta, do Mário Razini. Uhum. Estamos ensaiando assim, mais tranquilamente, uma vez por semana, sem pressa, vamos ver se sai. Até o fim do ano, ou começo do ano que vem, tem que estar pronta. E as duas são de Santo André São também? de Santo André. Santo André. São a Arlete e a outra, a Luciana, que a gente até fez um filme junto. Um filme da FEASA, que eu esqueci de falar. Você viu, Uhum. também fiz teatro na FEASA. Ah, Fui fez também. diretor lá na FEASA de espetáculos de beneficente que eles fazem lá, né? E lá fez E, um filme. e ele lá também fez um filme com como é que chama ele? Que ele era da FEASA, a parte de teatro, ele que organizava tudo. Tidinho Rocco. Euclides Rocco, o nome dele. Mas a gente trata ele de Tidinho. Uhum. E fiz acho que 3, 4 anos lá dirigindo espetáculo para eles. Então você vê, fiz muita coisa. Em matéria de cultura em Santo André, eu dei Um pau. agitador cultural, né? Pode ser, porque realmente na minha época eu agitei, viu? Uhum. Nossa, era festival. Os meus festivais eram famosos, até em São Paulo, tu comentava. Eu lembro que Porque tinha tinha muita bastante gente. bochicha, assim, era bem... Era muito frequentado. Olha, eu lotava o Cine Tamoio quando era na final. Fiz acho que 2 finais no Cine Tamoio, que o Cine Tamoio era grande, não sei se você grande, né? conheceu. Era um dos maiores cinemas de Santo André. Então era uma agitação gostosa, viu? Eu como sempre pesquisei bastante algumas coisas, né, que assim, vim de uma família que também tinha uma coisa meio cultural, como eu te falei do meu pai, né, na época que começo dos anos 50 trabalhou um pouco no teatro e tal. Então eu sempre pesquisei as coisas que aconteciam até na cidade, no ABC em São Paulo, né, Brasil também. Eu gostava de ver a coisa do teatro, né, de, de conhecer também as peças. Então muitas vezes as pessoas às vezes falam, mas aí eu tenho um registro, pelo menos, de ter visto ali, ler, de ver, de conhecer como foi o formato mais ou menos, quem estava ali. Porque também, como eu sou músico, eu sempre gostei da coisa musical, né? Sei. Então também a coisa da música no teatro também me chamava muita atenção. Me dava um ânimo para fazer, até trabalhar nisso, foi o que aconteceu. Depois eu fui trabalhar também com teatro com música, né? E na linha de música você nunca fez nada também no teatro? Como músico, não. Não, né? Porque Não, eu você sempre mais organizei. se organizou, né? Sempre fazia os festivais, fiz Uhum. shows, fiz muita coisa, mas sempre
Adorava. Quando eu era criança, eu tinha vontade de tocar piano. Tinha. Mas, infelizmente, não tinha condição para pagar a escola para a gente. A gente não tinha. O meu pai trabalhava de dia para comer de noite. Então, aquilo só ficou na minha cabeça. Mas eu sempre gostei. Tanto é que eu gosto muito de concertos, de clássicos, de piano, de ópera, essas coisas, tudo isso eu gosto. Sou fanático mesmo, por ópera, por esses concertos eu adoro e sempre em mim. Então, mas como músico mesmo, nunca fiz nada. Talvez seja um pouco de frustração minha essa. Nem pegar um violão eu sei, mas em compensação, me tive com eles por muito tempo. Que nem dança, puxa vida, a gente fazia uma mostra de dança anual em Santo André, que era no mês de dezembro inteiro. Todo fim de semana, e às vezes no meio de semana também, porque tinha muita escola. Porque no começo era só escola de Santo André. Depois a gente foi abrindo, pegou, deu para dar. Tinha algumas escolas de São Bernardo que vinha, de São Caetano que entrava. E já ficou mais. Então, mas era um mês inteiro. Tinha balé todo fim de semana. Por isso que eu digo que a gente teve momentos culturais em Santo André que dá saudades pra gente que é daquela época. Sim. Hoje em dia a moçada nem sabe o que é essas coisas, né? Nunca viram. Porque a coisa do... Aqui em São Bernardo também, né? A coisa do teatro, né? Acredito no ABC de uma forma em geral. Como a gente está falando aqui, ela não tinha só o teatro, né? Mas tinha música, tinha dança, tinha, né, exposição, tinha toda uma coisa, né? Um movimento interessante, né? Então, isso que eu sinto falta, porque a gente era um ano inteiro se tinha programação, sabe? Principalmente eu que participava, e como não participava, eu assistia. Eu ia toda semana ver uma peça de teatro em São Paulo. Toda semana. Toda semana você estava... Estava lá. Quando não estava fazendo, eu estava assistindo. E como eu fazia programação do Teatro Municipal, eu fazia muitos contatos para trazer as peças para o teatro. Tanto é que a gente semanalmente tinha espetáculo profissional naquele teatro. Toda semana. E grandes espetáculos com grandes atores. Hoje em dia você não vê mais nada, não tem mais nada. Sabe? É verdade. Tá certo que a cultura está muito técnica até, né? Internetizada, tudo, você vê tudo pela internet. Mas você deixa de participar, né? Você deixa de ver as coisas ao vivo. Sim, sabe? Isso, para não falar, a única coisa em teatro que ainda acontece, que eu gosto, é esses grandes musicais que eu tento não perder nenhum, sabe? Porque eu, em matéria de teatro, eu fui rato de teatro mesmo. Eu ia toda semana ver peça, espetáculo, show. Olha, eu vi shows aqui se eu posso me gabar. Vi Michael Jackson 2 vezes. Vi quando ele era criança, ele veio o Jackson 5. E depois vi ele adulto aqui no Morumbi. Com o Queen, o Rolling Stones. Eu vi o James Brown. Eu vi a Liza Minnelli 2 vezes. Então, Mercedes Sosa, Libertar Lamar. Rato de teatro, rato de show, de estádio. Olha, eu vi tudo isso. Isso eu posso... Eu guardo isso... Porque assisti mesmo. Vi muita coisa boa. Dana Summer. Nossa. Sabe? Eu vi tudo que via, eu ia ver. Você ia ver. E fora esses grandes shows que foram. Vi Tina Turner, sabe? Nossa. Eu vi tudo isso, graças a Deus. Pelo menos isso eu tenho. Passei uma vida vendo coisas que eu gostaria de ver. Que bom, né? A única frustração minha do esse show foi com a Aretha Franklin, que é uma das minhas preferidas. Ela já tinha comprado ingresso, ela vinha no Ibirapuera. Na semana que ela ia vir, o pai dela morre. E ela cancelou tudo a coisa. Foi a única que me frustrou, que não deu para ver. Porque eu vejo ela em vídeo, que eu tenho vídeos dela, tenho tudo, mas queria ter visto ao vivo ela. Não vi. Entendi. E hoje você está falando Hoje tem muitas coisas dos musicais, né? Bastante, ainda né? Tem, de fora, né? Que vem muito, né? Não é de fora, não. Agora eles montam aqui mesmo. Monta aqui mesmo, né? Só que tem que ser com a orientação deles. Vem aí o Rei Leão. Que eu já assisti a outra montagem. Agora vem a outra. Tem que ter assistência deles, porque eles querem que saia exatamente como eles
como foi montado o espetáculo. E aqui nós temos excelentes atores, cantores, bailarinos que não deixam nada a desejar para ir para os espetáculos que é montado lá, é montado aqui, sabe? Por isso que vale musicais é gostoso de gostoso, ver, né? É bonito. Tem Então eu bastante. estou sempre metido com esse negócio, sabe? A vida inteira. E espero Então, continuar até quando puder. Teatro entrou na veia, a arte em geral, né? E aí você falou, eu isso aqui mesmo, eu né? gosto, sim. Porque eu você gosto. trabalhava... Eu trabalhava profissionalmente, fui chefe de departamento pessoal, Mas quando você tive começou... loja, não sei se conheceu a minha loja em Santo André, que modéstia à parte, foi a mais famosa, a Boutique Candelabro. Meu nome, sim. Nossa, era um sucesso, viu? É. Na nossa época, era a boutique da sociedade mesmo. Mas quando você começou lá, você, né, que você, nos anos 60, você trabalhava em outra coisa, né? Sempre trabalhei com escritório, né? Escritório, tá. Sempre em departamento pessoal, fiz essa rotina de apontador, de tudo isso, sempre ligado com o departamento pessoal. Até fui encarregado de departamento pessoal. Aí parei quando eu abri a loja. Tá. Fiquei 10 anos quase com a loja montada, daí me aposentei e continuei. Tudo quando eu me aposentei foi do teatro. Aí você estava lá escrevendo e falou, acho que hoje eu vou ser ator. Não, mas nessa época eu já era metido, porque tá. quando eu comecei a fazer teatro, eu trabalhava na Firestone, junto com o Tonino Assunção. Que você falou, é verdade. Trabalhava lá e de lá que eu vi com um amigo meu, o Ricardo, ô Maciel, ele falou, vamos lá ver a peça, vamos ver a peça lá do Chiarelli. Aí fomos ver a peça com o Antônio, e foi dali que peguei amizade com o seu Antônio Chiarelli e dali eu comecei a fazer teatro ali mesmo. Então eu tinha aqui acho que 18, 19 anos naquela época. Aí não parei mais. Fui lá, fui para Panelinha, fui para cá, fui para lá, fiz uns cursos de teatro no TBC, na Fundação das Artes, e para ter um pouco mais de base, né, também. E daí não parei mais, até hoje. Estamos aí, fazendo arte. Arteiro, né? Fazendo arte. Não, mas é assim, é uma experiência de vida rica, né, dentro da arte. Olha, eu posso falar que tive porque eu militei em diversos setores da arte, sabe? Eu não fiquei só no teatro, sabe? Eu fui para música, fui para dança, fui para só a única coisa que eu não me meti mesmo foi com música instrumental. Tocada. Mas para assistir, para organizar, eu fiz tudo isso, fiz muito disso. Então tive uma passagem boa por aí, viu? A gente conhece um pouco da história da cultura em Santo André. Que eu não fiz, mas eu participei e assisti. E por que não dizer ABC, né? Que você estava ABC, porque né? também a gente tive muita amizade com o pessoal de teatro daqui, de São Bernardo, São Caetano, que também tinha um movimento bom lá de teatro. Que também hoje você não vê mais nem engraçado, parou tudo, viu? É difícil, Estranho isso, viu? Se você veja, até eu mesmo que tenho contato com o pessoal que a gente fazia as coisas dos anos 80, mesmo comecinho dos anos, finzinho dos anos 70, comecei a aprender mesmo. A gente tinha muito mais contato e produzia mais, assim, né? Quando a gente começa a entrar na área, né? Hoje você vê menos, ou como eu falei, ou falta uma divulgação maior, mesmo a gente tendo as mídias, às vezes parece que não chega, ou chega num outro nicho de pessoas, né? Eu acho que as pessoas também que mudaram, viu? Eu acho que a tal de internet também ela é muito boa por um lado e mal por outro lado, né? Porque hoje em dia você vê criança nasce com celular na mão. Sim. Eu vejo lá em casa minhas sobrinhas, meus sobrinhos, todo mundo lá.
pro filho ficar quieto e dar um celular para ele. E ele já desde criança só sabe mexer naquilo. Ele já nasce falando iPad, iPod. Só. Né? Sabe, eu tenho dificuldade de mexer com o celular. Mas o meu sobrinho de 5, 6 anos, ele pega aquilo e distribui tudo. Nossa, sabe tudo. Eu falei, meu Deus, já nasce sabendo essa porcaria aí. Viu? É verdade. E eu acho que isso tira um pouco também da criatividade da pessoa, porque você só fica recebendo, só vendo, e você não pratica, você não faz nada. Sim. Sabe? Mesmo na nossa época, mesmo na minha época, a gente brincava na rua, os nossos brinquedos era tudo feito de madeira, de pau, de ferro, corria o dia inteiro. Hoje em dia, molecada, coitado, não sai de um apartamento, não sai de casa. Ficou uma coisa claustrofóbica, né? E a pessoa leva aquilo como naturalidade. Sim. Sabe? Vai se fechando cada vez mais. Tanto é que isso aí está virando um problemão já para a juventude que fica com esse negócio na orelha e o olho no computador dia e noite. Às vezes nem comer, não quer nem comer para ficar naquilo. Sim, porque vicia, passa a ser uma doença, né? Tudo que é vício é doença. É doença, é verdade. Hoje a meninada não brinca mais, não tem contatos, quando tem casta, né? Social, não se mistura mais quase, né? Que a gente ficava na rua brincando com rico, com pobre, sabe? Com branco, com preto, não tinha isso. Hoje em dia tá tudo esquisito, né? Não sei como é que vai ser o fim disso, mas... Isso influi eu acho que do que a gente tá falando da produção cultural. Tudo, né? Porque você você recebe tudo no computador, sabe? Eu coleciono CD, coleciono DVD, colecionei uma coisa que a minha vida que eu fiz a maior burrice. Eu tinha coleção de Cinelândia, coleção de discos raros. Teve um dia que eu joguei um montão de discos, tá tudo coisa velha. As besteiras que eu fiz. Hoje eu vejo que um disco daquele valia um dinheiro hoje em dia. Sim, sabe? Sim. Coisa de... Eu ainda tenho, mas o que eu estraguei, velho, isso aqui tá velho. Eu tinha uma coleção de programa de teatro. Nossa. Olha, eu tinha 2 pilhas assim de programa de teatro, que eu ia todo... Fazia questão de pegar o programa, quando não era dado, eu comprava. Cheguei um dia e joguei tudo fora. Eita. O meu amigo Zé Elias, ele trabalha com essas coisas. Vende disco, vende livro velho. Maciel, você foi burro. Hoje uma coleção de Cinelândia, você ia ganhar é verdade, mas eu, sabe, você não... E foi assim, né? E hoje em dia nem programa de teatro tem mais. Você vai lá, você tem que fotografar lá o QR Code lá e depois aí você vai ver pelo celular. Até isso, o pessoal acabou. Acabou, né? Que coisa, velho. Tá tudo estranho, muito... Né? Mas vamos seguindo com a arte, né, Maciel? É muito bom falar com você e conhecer. Para mim foi um prazer também. Seu trabalho maravilhoso. A gente pode falar à vontade sem tudo que a gente quis conversar. Sim. Estamos nos finalmente, Brasa? Finalmente. Então, pessoal, aqui eu conversei aqui com o agitador, né, diretor teatral, autor, Augusto Maciel, com muitas histórias boas, muita experiência. E, Maciel, para dar um finalmente, então, dê o seu último alô pro pessoal aqui, ó. Fale um alôzinho pro povo aqui e dê o seu contato para quem quiser falar com você. Sim. Tá bom? Quero agradecer a todas as pessoas com quem eu tive contato durante esse percurso. Tive muita gente boa que me ajudou, que me ensinou. E eu posso também ensinar o que eu aprendi. Quero agradecer a Maria Lila, que me indicou aqui para o Flávio, que é companheiro de batalha também. E agradecer a vocês, principalmente aqui ao Brasa, ao Flávio. Obrigado. Sabe, que é um bate-papo gostoso e saudável, né? Sim. Então, agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo tempo. E espero que alguém aproveite alguma coisa. Muito bom. E se alguém quiser te achar?
É só falar no Marcial em Santo André, que muita gente conhece, acho. mas tem o meu telefone, né, que é 2534-3652, que é o de casa. Celular 97319-1997. Se alguém quiser conferir alguma coisa, estou à disposição. Que bom. Mais uma vez, ó, muito obrigado, viu, Obrigado Augusto a Maciel, de vocês pelo coração aqui, tempo ó. e Muito obrigado por você dispor do pelo seu tempo, acolhimento tá? aqui de vocês. Tá Muito bom. obrigado Muito pela obrigado água, mesmo. Pelo suquinho. suquinho, pelo amendoinzinho aqui. Isso aí. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Então, pessoal, você que está aí do outro lado e quer ser um patrocinador, um apoiador do projeto nosso aqui do Flavesp Podcast, o podcast cultural, vai aparecer um QR Code aqui, ó. O brasileiro nunca sei onde ele põe, mas é por aqui. Aí você vai vir felizão, você vai falar agora eu vou apoiar e faz PEF. Pronto, você virou um apoiador do nosso projeto. E aí se você vai aparecer também um sininho aqui, certo? Um sininho, e você quer impulsionar, mandar para o pessoal, para a gente ter mais visualizações, o pessoal conhecer o trabalho desses grandes artistas que têm vindo aqui com a gente, você vai lá e se inscreve no canal, tá bom? Então você faz PIF. Pronto, aí você se inscreveu no nosso canal também para estar mostrando para a galera, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço demais o apoio de vocês aí do outro lado, né, sempre estando com a gente, nesse podcast cultural que a gente fala dos artistas, da sua arte em geral, de como começou, como foi, como é. Muito obrigado mesmo, de coração eu agradeço e até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, obrigado.